Olá, pessoal, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Então, nossa aula de hoje, nós vamos começar, voltar, né, a falar novamente sobre verbos, e hoje nós vamos ver sobre os tempos e os modos verbais. Você pode pegar o seu módulo, acompanhar a nossa explicação na página 50, a partir da página 50. Qualquer dúvida, você pode postar lá no grupo que eu vou responder, certo? Então, assista o vídeo, compreenda o conteúdo, aprenda o conteúdo, não deixe para depois, para estudar depois, mas vai vendo os vídeos e fazendo as atividades, certo? Então, vamos lá, você pode pegar o seu módulo na página 50 para nós darmos início aqui à nossa explicação. Então, vamos lá. Aqui na página 50, nós temos verbo, né, 2, parte 2, agora, tempos e modos verbais. Na flexão de modo, então, o verbo é uma das classes de palavras mais empregadas na língua portuguesa. É em torno dele que se forma a maioria das frases em nossa língua. Então, como a gente já viu, né, já falou isso, então o verbo, se a gente for olhar dentro de um texto, dentro de uma frase, é a palavra mais utilizada, né, a classe que mais se utiliza na nossa língua, na língua portuguesa. Em tempo, é também a classe de palavra que sofre maior número de flexões. Então, o verbo está entre as maiores palavras, a classe de palavras, que ele mais modifica, né? Ele pode ser escrito de diversas maneiras, essa flexão, ela vai diferenciar conforme quem fala, conforme quando você fala, de quando você fala, com quem você fala, de quem você fala. Então, observe que ele vai modificar, ele vai flexionar para concordar com aquilo que você está falando, para estar de acordo com aquilo que você está falando. E aí, a gente tem a questão de pessoa, de número, de tempo e de modo. E nós vamos falar agora da flexão de modo. Então, releia aí e compare os trechos observando o que está em destaque. No trecho A, criei coragem, cortei um pedaço de cabo, saí e arrastando-me com um polvo até a ponta da retranca, fiz uma escolta de reserva. Então, aqui a gente tem criei, cortei, saí, arrastando-me e fiz. Temos 5 verbos aqui. No trecho B, se um pedaço de pano se soltasse, se o cabo se partisse, descolaríamos para um desastre espetacular. Então, aqui nós temos as partículas se, grifadas, e também se soltasse e se partisse. No trecho C, nós também temos, gritava para mim mesmo, não pare de fazer força, não desista dos nós. Então, observe que aqui nós temos não pare, não desista, que está grifado. Observe as formas verbais destacadas nos trechos acima. De acordo com os verbos empregados, indique o trecho. Cada uma delas se refere. Ordem e um pedido. Então, no trecho C, quando ele diz não pare, não desista. Então, está expressando o quê? Uma ordem ou um desejo. As ações realmente realizadas no passado, no trecho A, quando ele diz criei. Observe que nós temos aqui a primeira pessoa do plural. Eu criei. Então, criei, cortei, saí, arrastando-me e fiz. Então, está na primeira pessoa do singular e está trazendo para nós o quê? Uma ação que aconteceu no passado. A ideia de possibilidade de algo que pode ou não acontecer no trecho B. Se é uma hipótese, né? Se um pedaço de pano se soltasse. Então, observe que cada uma dessas expressões, elas vão expressar para nós, elas estão expressando para nós algo. Aí nós temos, além de indicar o tempo e a pessoa a que se refere, o verbo ele indica o modo como o fato ele é expresso. Algo real, certo, é o modo indicativo. Uma possibilidade, uma hipótese é o modo subjuntivo. Uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica é o modo imperativo. Então, aí nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é o modo da certeza,
é o modo da afirmação, daquilo que é certo. O modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese, da dúvida. O modo imperativo é o modo de ordem, de pedido, de súplica, de conselho. Então, o modo indicativo. 1. O amor estava desmoronando ao redor. 2. Vamos mergulhar no redemoinho e o navio afundará em pouco tempo. 3. Desliguei o piloto e assumi o leme interno. 4. Estou exausto, com dores por todo o corpo. 5. Tudo em volta do navio é negro, como as trevas da noite eterna. Tanto as locuções verbais, o que são locuções verbais? São dois ou mais verbos juntos que expressam um sentido. Então, estava desmoronando é uma locução verbal. Vamos mergulhar é uma locução verbal. Dois verbos juntos que expressam uma só ação. Então, tanto as locuções verbais das frases 1 e 2, quanto os verbos das frases 2, 3, 4 e 5, expressam certeza sobre os fatos que apresentam. Portanto, eles estão no modo indicativo. O modo indicativo é o modo da certeza. É utilizado para expressar algo que acontece, aconteceu ou acontecerá seguramente. Não tem dúvida. Isso aconteceu, acontece ou acontecerá. Então, o modo indicativo, ele perpassa nos três tempos. No passado, no presente e no futuro. Modo imperativo. Observe as formas verbais no exemplo seguinte. Recolha o leme. Baixa as velas. Não deixe o piloto automático sozinho. Essas formas verbais, elas expressam ordem, pedido ou recomendação. Estão no modo imperativo. Veja alguns exemplos. Vá buscar seu agasalho porque está frio. Venha, porque esfriou muito, desculpa. Venham viajar conosco. Nunca deixe as portas destrancadas. Não chegue muito tarde. Então, observe que tudo isso são expressões que estão indicando recomendações, expressam um desejo, uma ordem. Então, aí, nós temos o que é o modo imperativo. Observe que há formas do imperativo acompanhadas de palavras negativas. Não nunca é o imperativo negativo. Então, aí, nós temos o modo imperativo, que expressa, né, uma ordem, um pedido, uma súplica, uma recomendação, um conselho, um convite, e quando acompanhado de uma palavra, de uma expressão negativa, não, nunca, nada, isso nós vamos ter o quê? Um afirmativo negativo, né? Então, eu posso ter uma frase imperativo afirmativa e eu posso ter uma frase imperativa negativa. Modo subjuntivo. Se ela conseguisse manter o barco no rumo, se ele conseguisse manter o barco no rumo, poderia se salvar. Quando cessar a tempestade, a mim poderá descansar um pouco. Já imaginou se a mim não controlasse o barco? O professor pediu que todos trouxessem prendas para a festa. Desejo que vocês sejam felizes. Então, observe que nessas expressões a gente tem, aí pode expressar uma dúvida sobre o fato que poderia ou não acontecer. É uma incerteza, uma possibilidade, uma hipótese, um desejo. Estão no modo subjuntivo. Então, o subjuntivo é o modo que pode expressar dúvida, hipótese, desejo de que algo aconteça. É uma possibilidade, entenderam? Então, é algo possível, né? Possa ser que aconteça. Quase sempre nós vamos ter aí a presença da partícula se, que é uma partícula de condição, né? Uma partícula que tem um sentido condicional, de condição aqui.